Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Nesta nossa reflexão, vamos nos aprofundar na leitura complementar de quinta-feira, dia 19 de março de 2026, referente à lição 12. O nosso foco estará em uma promessa fundamental que encontramos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Vamos meditar sobre este versículo. Ele contém uma das promessas mais profundas e transformadoras feitas por Jesus. É muito importante que a gente entenda que estas não são palavras casuais. São, na verdade, uma garantia solene do Filho de Deus aos seus seguidores, e foram ditas num dos momentos mais críticos de todo o seu ministério. Pois bem, para que a gente consiga compreender a real dimensão dessa promessa, é fundamental nos transportarmos para o cenário em que ela foi feita. Não era um momento de paz, mas sim um momento de profunda perturbação. Vamos tentar imaginar a atmosfera naquele cenáculo. Jesus tinha acabado de anunciar a sua partida. Para aqueles homens que haviam deixado absolutamente tudo para segui-lo, a notícia era devastadora. O mestre, o guia, o amigo, aquele em quem eles depositavam toda a esperança, estava prestes a deixá-los. O que seria deles sem a sua presença física? A aflição e o medo eram com certeza palpáveis. É exatamente por isso que essa promessa se torna tão vital. Ela não foi feita para corações que estavam tranquilos, mas para corações angustiados. Ela é a resposta de Deus para a nossa necessidade mais profunda em tempos de crise, a necessidade de consolo, de direção e de uma presença que nunca nos abandona. Era a solução para o sentimento de orfandade que os discípulos tanto temiam. Vamos agora analisar com mais cuidado a identidade e a natureza daquele que foi prometido. Note que Jesus não promete apenas um consolo, mas outro consolador, indicando uma pessoa específica e divina. O termo grego original, parakletos, tem uma riqueza de significado imensa. Ele descreve muito mais do que alguém que simplesmente enxuga lágrimas. Descreve um ajudador que nos fortalece, um intercessor que clama por nós, um advogado que nos defende e um encorajador que nos impulsiona. Em resumo, é alguém chamado para estar permanentemente ao nosso lado em toda e qualquer circunstância. E aqui está um detalhe crucial, a palavra outro. No grego, a palavra usada significa outro do mesmo tipo. Ou seja, Jesus estava prometendo alguém com a mesmíssima essência divina, a mesma natureza, o mesmo poder. Isso nos mostra, sem sombra de dúvida, que o Espírito Santo não é uma força impessoal, mas a terceira pessoa da Trindade, garantindo que a presença de Deus continuaria conosco de uma forma íntima e constante. Essa promessa, que foi feita na intimidade do cenáculo, não ficaria apenas como uma palavra. Ela teria um cumprimento histórico, visível e extremamente poderoso. O que foi prometido em João, capítulo 14, se cumpriu de forma extraordinária em Atos, capítulo 2. O dia de Pentecostes foi a inauguração pública da Era do Espírito. A promessa se tornou então realidade, e a igreja que estava nascendo foi revestida com o poder do alto para iniciar sua missão de testemunhar ao mundo. Como bem destacam os comentaristas da nossa lição, o Pentecostes foi o cumprimento de promessas muito antigas. E o resultado nos discípulos foi imediato e profundo. A fraqueza se tornou força e o medo deu lugar a uma coragem verdadeiramente ousada. Observemos este contraste com atenção. Antes do Pentecostes, encontramos discípulos trancados por medo. Após a vinda do Consolador, vemos os mesmos homens proclamando o Evangelho com intrepidez nas praças de Jerusalém, diante das mesmas autoridades que crucificaram a Cristo. Essa é a evidência irrefutável do poder transformador do Espírito Santo. É importante frisar que a promessa de João 14,16 e o seu cumprimento em Pentecostes não são apenas fatos históricos, são uma realidade contínua e acessível para a igreja nos dias de hoje. A atuação do Consolador é, portanto, indispensável na vida do crente. É Ele quem nos capacita para o serviço e para o testemunho. É Ele quem inspira a proclamação da palavra. Ele produz o caráter de Cristo em nós, nos concede poder para vencer as adversidades e nos guia em toda a verdade. Sua obra é completa e essencial. O texto áureo desta lição em Efésios nos apresenta um mandamento imperativo. A plenitude do Espírito não é uma opção, mas uma ordem divina. E não se trata de um evento único, mas de uma busca contínua, uma dependência diária do poder do Consolador para que possamos viver de um modo que agrada ao Senhor. Diante de tudo que foi exposto, a reflexão final se impõe a cada um de nós. A promessa foi feita,
o Consolador veio e habita em nós. A questão, então, não é se ele está disponível, mas se nós estamos nos rendendo à sua direção e buscando a sua plenitude. Estamos permitindo que o medo seja substituído pela ousadia em nossas vidas? Estamos vivendo como discípulos que foram revestidos de poder? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.